Exatamente. Epá, é uma conversa mórbida esta, né? Aquilo, eu não apelei ao suicídio, né? Evidentemente, Diretamente, né? nem moralmente seria aceitável, não é? Fizeste indiretamente. Indiretamente. Sim, quer dizer, podia ser que houvesse algum benefício para a sociedade, não é? Mas claro que não apelo a isso. Agora, eu acho que seria uma espécie de indignação e que às vezes é que leva a mudanças morais, não é? Porque a gente perdeu muito esta capacidade de se indignar diante do mal, não é? É uma questão social também, não é? E moral ao mesmo tempo. É porque, para dar um exemplo, eu ando a ler aqui, saiu há pouco tempo aquele livro do Viriato da Cruz, não é? Algumas cartas que ele escreve e tal. Este pessoal pertencia a uma certa burguesia colonial, não é? E alguns. E eles, de facto, depois, eles podiam estar na sua, quer dizer, havia muitos africanos que trabalhavam como contratados, eram maltratados, eram castigados, não é? Porque o regime permitia que fossem castigados, não é? Saiu agora no público um artigo, um trabalho de uma Joana, em que dizia que as patroas, se alguém partisse um copo em casa, a patroa dava-lhe um bilhete que fosse ao posto da polícia para receber umas como se diz, palmatórias. Né? Ia lá e dizia, olha, vai para a polícia, leva este papel. Como ele não sabia ler, chegava ao posto da polícia, entregava ao chefe e dizia, olha, minha patroa mandou entregar este papel. Lá dizia, por favor, dê 15 palmatórias a este senhor porque partiu um copo. É claro que as pessoas que se apercebiam disso, né, começaram a indignar-se. E uma parte dos nacionalistas, sobretudo da primeira parte, né, dos anos 40 e 50, começaram a ver esta espécie de indignação e reconversão moral que depois se traduziu em ansiedade política. Para nós mudarmos isso, não basta só convencer as pessoas, temos que mudar a própria estrutura política de como a colônia ou a terra é governada. Este é que é o ponto da tal indignação. Mas quando se perde isso, por cinismo, por indiferença a outros interesses, é claro que o status quo sempre permanece, não é? Então, por isso é que estes elementos são importantes justamente para as pessoas tomarem consciência, não é? Porque eu, se calhar ingenuamente, eu ainda acredito que as pessoas podem mudar de opinião, não é? Ou então ser levadas a mudar de opinião, às vezes com violência, não é? Está a acontecer com o Maduro. O Maduro, vamos falar isso depois, provavelmente, é o símbolo disto. Quer dizer, ele chegou a um ponto que ele está num beco sem saída. Inclusive os seus, porque o Maduro provavelmente perdeu com mais de, quer dizer, não ganhou com 15%, né? Ele diz que ele ganhou com 51%, mas ele provavelmente só teve para aí uns 15 ou 20% dos votos, não é? Ele agora disse que vai mostrar os votos. Mas os próprios seus compatriotas, quer dizer, os seus correligionários, ficaram indignados, disseram, o país já não pode. É tal a situação que já não pode. Não se pode continuar daquela maneira. É igual ao nosso caso. Quer dizer, estamos num ponto tal, por exemplo, agora houve o adiamento do pagamento do salário. Isto é tão. Porque as pessoas já, quer dizer, já não chegam até o final do mês. Não é? Já conta, a partir do dia 17, 18, já contam assim. Depois, quando chega a um ponto em que já não podem mais, pedem empréstimo. A partir do dia 10, Paulo. E o tipo que dá empréstimo, por sua vez, põe os juros. Ou seja, quando ele vai receber o salário, se calhar a metade ou mais, já vai ser para pagar o empréstimo e com os seus juros. Depois é um ciclo de angústia e de pobreza muito grande. E como que se corta isso? Não é? Por isso é que, Cândido, eu não apelo ao suicídio, como tu perguntaste, não é? Nem individual, nem coletivo. Eu também, ainda por cima, venho de uma tradição católica e não é bom aconselhar isso, alguém suicidar-se. Mas o que é certo é que chegamos a um ponto em que já não dá. Já não dá. Agora, há uma acomodação. Eu estou de acordo com a Verônica, quando a Verônica diz que a gente não pode só. A questão da fome, por exemplo, não é só uma questão dos governantes, não é? É questão de todos nós, não é? De facto, a responsabilidade é dos governantes, mas é uma questão de todos nós.
dos políticos, do governo, da oposição, não é? No outro dia estávamos a conversar com o David sobre isso, não é? Que, por exemplo, um político, vamos supor, que usa um carro que podia custar 25 milhões, mas custa 100 milhões, está a ser parte disso. Uhum. Pode dizer assim, não, eu tenho razões porque as minhas funções, etc. Ok, tudo bem. Mas é parte desse sistema. E isto é importante falar nesta linguagem. Eu próprio também me ponho esta questão, não é? Onde eu ganho, como é que eu vivo, se calhar podia prescindir de algumas coisas, poder partilhar mais. Isso é uma questão, todos temos que nos pôr essa questão. Todos temos Paulo, que nos... Paulo, mas isso não é estruturante, Paulo? Sim, não, sim. É assim, quer dizer, Eu posso as prescindir da maior... internet. Paulo, eu Sim. posso prescindir da internet em que medida é que isso resolve o problema de muita gente, Paulo? Podes prescindir do privilégio em que medida é que Mas isso não é é por estruturante? aí, é por Não, princípio. não é por aí. Oh, Ângelo, não, Cândido, não é por aí. Vou dar um exemplo. Eu soube agora aqui, por exemplo, há pessoas que pagam mal as suas empregadas, não é? Pagam 20 mil. A pessoa chega de manhã às 6, trabalham todo dia, às vezes até aos sábados, e pagam-lhe 20 mil. Isso é indecente, não é? Agora, se a pessoa disser assim, pá, eu ganho 80 mil, pago 20 mil, a gente pode compreender em termos de porcentagem do que partilha. É que a empregada participa da tua produção, quer dizer, daquilo que você ganha, a empregada participa, não é? Porque você não faz algumas coisas para se dedicar a outra e ganhar dinheiro. Aquilo é uma forma de partilha. O que Claro. acontece? Já falamos uma vez sobre isso. Mas você dá-lhe para aí 0,1% naquilo que ela contribui para você ganhar. Então, pode haver uma redistribuição. E Estou de sabemos que... acordo. Estou de acordo. Quer dizer, eu não estou a relativizar isso. Não estou a Sim, Paulo. dizer que... Não, o que eu simplesmente é pôr as coisas em perspectiva. Não é? Agora, a responsabilidade número 1 é de quem tem o poder político. Moralmente, esta pessoa tem a responsabilidade. Depois, não só é que se não consegue, sai. Isto é tão simples. É tipo, a pessoa se não conseguir fazer uma coisa, a pessoa afasta-se. Se calhar vem novas ideias, novas pessoas, novos protagonistas. Este é que é o ponto. Agora, você nem sai, nem deixa os outros fazerem. Não faz nem deixar fazer. Uhum. Exatamente, quer dizer, não faz nem deixa os outros fazerem. E isto é que é moralmente incompreensível, até reprovável, percebe, Cândido? A discussão é esta, percebe? É por isso que a política é importante. As pessoas dizem, não, vocês são chatos, estão sempre a criticar os governantes. Sim, porque não temos outra maneira. Uhum. A alternativa seria todos pegarmos a arma e fazer revolução. Já vimos também que isso não funcionou no passado. Nunca resolveu também, não é? Não resolveu, percebe? Então, Oi, eu tenho o microfone desligado. eu... Não, estava a dizer a Paulo, por acaso, há outras maneiras, não é? Sim. Eu penso que, sim, acho que devemos, eu estou inclinado mais na posição do Molaza, tendo percebido o que a Verônica quis dizer, e o Paulo, não é? Acho que tem que ficar muito claro, não é? Essa hierarquia das responsabilidades, não é? Portanto, os meus bens, eu tenho a minha consciência moral, não é? Sobre o que eu faço com o meu património, se tiver património, etc, ok? Mas ele não é público, não é? Portanto, há de haver, ou seja, o Paulo tem seu rendimento enquanto pessoa privada que trabalha, tem seu rendimento. Então, eu não posso exigir do Paulo, não é? Algo que eu exigiria a um servidor público. Claro, quer dizer, claro. claramente que não. Mas aí, portanto, o que o Paulo estava a dizer, não é? E aí ainda bem que está aí o nosso amigo Olívio, não é? E a questão aqui o mais interessante são as questões das opções políticas, não é? De como é que os atores públicos, não é? Que aí estão mais ou menos ao mesmo nível, de certa forma, quer dizer, não estão ao mesmo nível, a UNITA não governa e ponto, ok? Mas os partidos são sustentados com dinheiros públicos, com os nossos. Não, dinheiro público não é porque não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro privado. São sustentados com os nossos dinheiros,
não é? O dinheiro do Paulo, o dinheiro da Verônica, do Cândido, do Mulaza, não há nada dessa coisa de dinheiro público, não é? Então, é o nosso dinheiro que faz com que o Lívio, não é, tenha um carro A, B, C e D e consiga ir lá fazer política de transporte, não é? Portanto, é nesse sentido que nos dá alguma legitimidade de exigir tanto do lá o deputado do MPLA, também exigir do deputado da UNITA, do PRS, ou seja lá que partido for, não é? E é nesse sentido que eu pessoalmente considero, não é, que os nossos que a oposição devia fazer mais, não é? Politicamente, ok? E faz muito menos, faz muito pouco no meu entender, mesmo dentro desse contexto autoritário. Porque quando a UNITA se apresenta como partido, já sabe que está num contexto autoritário, não é? E nós sabemos que o contexto autoritário não anula no seu todo, torna mais desafiante, não é? Mas não anula a ação política, senão, como dizia o Paulo, assim como a gente acha que não consegue, desiste, também diria que quem é da oposição acha que não, também desiste, também sai. Portanto, eu julgo que há alguma. E aqui o Paulo não evitou dizê-lo, não é? Não é só crítica, há outras maneiras de pressão, não é? Além da crítica, não é? Há outras formas. Se não fosse, como dizia o Paulo, e referia-se a Viriato, não sei o quê, nós ainda seríamos um país colonizado, não é? Portanto, há estruturas, há meios de ação política, não é? Agora, por alguma razão, nós que nos aburguesamos, né, achamos que isso pode ser a falar. Burgueses, bom, então vamos ver se continuamos aqui só a pedir aqui ao deputado Olívio, porque precisamos de continuar com outros temas. Precisamos de ouvir um remate final sobre esta temática, a Verônica também, porque temos de facto já em linha o juiz Yuri da Cunha e também o jurista António Ventura, que vão refletir connosco o tema a seguir. Senhor deputado, se tivesse que resumir estes números de dados. Primeiro, foram feitas algumas críticas legítimas, pontuais e necessárias, sobretudo a forma de luta empreendida pelos políticos, da classe política no geral, e entendo que aqui deve haver uma partilha de responsabilidades. A classe detentora do Poder Executivo do Estado é a principal responsabilidade do estado de degradação, e entendo que isto também deve ser dito com esta frontalidade. O facto de os políticos, no geral, serem parte da estrutura não governativa, mas serem beneficiários diretos dos dinheiros que são de todos, não culpabiliza diretamente essas pessoas, porque a luta política tem essas regras, tem essas nuances, tem essas dinâmicas, e não permite espaços vazios, e permite resistência com os meios e recursos ao dispor. E, portanto, é a luta que se faz em Angola até o momento. Outras dinâmicas vão ter que surgir, sim, senhor, aí subscrevo. É preciso irmos para além do institucional, mas é preciso irmos para esse caminho com alguma responsabilidade, porque eles são de vários riscos e exigem que haja um estado de maturação do cidadão para partilhar também estes riscos, que não podem ser só dos políticos. E, portanto, isso vai acontecer muito mais cedo do que se pode imaginar. A outra questão é, de facto, o documento é um documento claro, é um estudo de opinião, não se faz política em nenhuma parte do mundo sem estudo de opinião, porque estudos ajudam a redirecionar o tiro, e é mais um que vem para demonstrar o quão desagregados estamos do ponto de vista econômico, político e social, e tem que ser divulgado para ajudar as pessoas a compreenderem e entramos todos na luta, porque nós temos uma população anestesiada, e ali aconselho o livro do Paulo Albuquerque sobre a cultura do medo que existe, e a cultura de que não, eles é que vão fazer porque eles é que estão ali, ou seja, é um pouco o que houve na era colonial, mas ou surgiram pessoas que assumiram esse risco e tiveram a legitimidade pública por assumirem esse risco. Hoje deverão existir outras pessoas
que devem assumir esse risco e devem levar naturalmente a população a assumir a luta de forma mais direta. É muito arriscado, mas não temos outra hipótese. Acho que é uma das soluções. Existe a solução de Gene Sharp, né, que é indo, digamos, cansar o regime, levá-lo à exaustão. Isto está a ser feito e eu sinto que ele está na exaustão, mas existe uma outra solução, altamente arriscada, mas não é impossível. É possível. Obrigado, Sr. Deputado. Verônica? Bom, eu agradeço, é mais um estudo, mas é importante nós termos estes estudos, sejam eles feitos por entidades várias que nos possibilitem sempre olhar para o país e depois também trazer aquilo que é a realidade e suportar esses dados e termos mais força também por causa disso. Por outro lado, e tendo em conta as ideias que também acabei por sugerir aqui, nesta ideia de partilha de responsabilidade, eu não sou uma deputada, eu como cidadã tenho menos responsabilidade do que um deputado. A expectativa que eu tenho é democracia pura, seria assim, mas como não somos uma democracia... Mas almejamos ser, e é por isso que nós falamos e continuaremos a falar e a advogar. A minha expectativa enquanto cidadã relativamente aos responsáveis públicos, quando, mesmo que não estejam num regime dito democrático, é que, pelo menos aqueles que não fazem parte do sistema ou do governo, assumam posições mais próximas da nossa realidade enquanto cidadãos. Eu não falo por mim, falo por todos aqueles que não têm carro, que não têm posses. Então, como é que eles veem os nossos representantes a andarem de topo de gama? Quer dizer, há uma contradição e há uma perversão também. Então, acho que o apelo à consciência também e à sensibilidade não é só daqueles que governam diretamente, mas é de todos nós, no sentido de aqueles que também não governam, aqueles que estão, enquanto cidadãos, que criam expectativa, têm exigências e querem ver as suas expectativas correspondidas. Absolutamente. Por outro lado, queria só dizer então que eu acho que há margem para transformação, não tenho esperança nos políticos, tenho mais esperança nos 75% que têm consciência que a direção está errada e, muito embora num ambiente muito hostil, que não fornece dados... A transformação será política, Verônica. Os cidadãos também fazem política. Não têm que ser partidários. Absolutamente. A transformação é política. Pronto, tudo bem, todos nós fazemos política, mas não temos que ser partidários. Com certeza. Pronto, é nessa lógica. Okay. Então, este dado de 75% de pessoas que responderam que a direção está errada, para mim é um sinal de esperança. E acho que é com isso que termino. Agradeço a vossa presença aqui, o deputado Olívio, a Verônica. Está acabada mais uma resistência. Não, em defesa da Verônica, devo dizer que desta vez foi muito fácil, foi muito colaborativo. Bom. Estou vencido, portanto, não por vencido. Vamos então seguir com o nosso programa. Temos, como disse, em linha o juiz Yuri da Cunha. Ainda não conseguimos visualizar, não sei se já está aí no painel. Temos o Yuri da Cunha, temos aqui também já o jurista António Ventura, que vai connosco refletir este segundo tema, para depois, então, no final, terminarmos com as considerações em relação à reação do Ocidente sobre o que está acontecendo na Venezuela. Há uma crítica implícita a esta reação do Ocidente, fundamentalmente quando olhamos para a forma como o Ocidente olha para os contextos africanos, sobretudo para os processos eleitorais em África. Muitos dos países ocidentais que estão indignados com o que está a acontecer na Venezuela têm sido partes ou cúmplices de alguns governos africanos, mesmo também violando as constituições, os processos eleitorais. Portanto, vamos terminar tanto este programa com essa reflexão, mas para já, como disse, temos o juiz Yuri da Cunha. Não sei por que razão é que não temos ainda disponível. Pois, não temos disponível, estava já aí no painel marcado. Eventualmente sim, mas teremos aí já o Ventura para se juntar a nós e refletirmos em torno da independência dos juízes e fundamentalmente há alguns instrumentos de autorregulação que têm estado a
preparar para contribuir no posicionamento dos próprios juízes. António Ventura, bom dia, seja bem-vindo e mais obrigado. Não, microfone este, sim. Bom dia. Moderador, permita-me só, eu tenho um compromisso também. Sim, Mulaza, tens. Desculpa. Sim, Mulaza. Um abraço ao António Ventura, mas eu tinha pedido a sua licença. Tinha pedido a tua licença. Sim, Mulaza. De facto, iríamos já dispensar o Mulaza, mas queria antes comentar também a questão da Venezuela. Como é que sugere? O que é que sugere, Mulaza? Queria deixar... Não. São para as notas finais. Prioridade aí ao convidado. E se não te importas... Não me importa. Podias dispensar-me, já. Sim, Mulaza, está bem. Mulaza tem uma questão, tem de cuidar de uma questão de fórum particular e então, pronto, temos que dispensá-lo mesmo. Pronto, Mulaza, está dispensado e voltamos na próxima semana, então. Obrigado, bom dia. Um abraço ao António Ventura. Bom dia, obrigado. Obrigado, companheiro. Estamos juntos. Ventura, estava a acabar de cumprimentar. Estava a saudar, muito obrigado. Mais uma vez, dar os meus cumprimentos e agradecer pela oportunidade de estar aqui e partilhar os nossos pontos de vista aqui com David, quanto a Graça Campos está de férias. Não, por acaso não, está incomodado. Não vejo está incomodado. O Graça Campos está incomodado. Então, rápidas melhoras também para ela. Bom, António Ventura, nós iríamos refletir consigo, tal como o juiz Iur. Sei que os juízes estão a preparar pela primeira vez um código de ética e deontologia profissional, e a questão que eu coloco em face daquilo que tem sido também o seu campo de estudo é em que medida é que um código de ética e deontologia profissional pode reforçar a independência dos juízes. E aqui hoje há um problema que se coloca em relação não só a atuação dos próprios juízes, mas a credibilidade do modo geral dos tribunais. Acha que este instrumento de autorregulação pode conferir, pode contribuir, pode ajudar para credibilizar os tribunais e a atuação dos juízes, ou acha que é um problema acessório face ao contexto de questões estruturantes que nós temos? Bem, antes de mais, é importante dizer que, de acordo com os vários estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos 20, 25 anos sobre o sistema de justiça em Angola e, consequentemente, análise sobre a independência do Poder Judicial, foram encontrados essencialmente 4 grandes desafios que, embora já tenham sido identificado o problema e as soluções ao longo desses 25 anos, eles tardam a serem concretizados plenamente. O primeiro deles era o desafio da reforma da legislação, porquanto nós herdamos uma legislação que conforma o Poder Judicial do período colonial, e depois ainda herdamos, já neste período de construção da democracia, uma legislação de inspiração marxista-leninista. Então havia a necessidade de conformar toda essa legislação com as várias opções legais para que tivéssemos um poder judicial forte, independente dos outros poderes, sobretudo do poder executivo. Na verdade, um poder judicial que fosse, em termos mais precisos, um verdadeiro poder do Estado e que se pudesse se impor. Nesse sentido, há várias reformas legais que têm sido feitas, desde a própria Constituição, desde a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais, a atualização da própria Lei da Procuradoria, a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais da Relação, a Lei das Medidas Cautelares, um conjunto de legislação, até a mais recente, que é a aprovação do Código Penal e do Código do Processo Penal, um conjunto de legislação que, de uma maneira ou de outra, veio, digamos assim, atualizar toda a legislação aqui elencada. E aqui podíamos dizer que, do ponto de vista legal, é aquele eixo que mais, digamos assim, tivemos progressos em relação à realidade anterior. Depois temos a reforma de recursos humanos, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Aqui também, do ponto de vista dos operadores que intervêm na administração de justiça,
é claro que houve um aumento, digamos assim, significativo, desde o número de juízes, o número de procuradores e, obviamente, também o número de advogados, não só em Luanda, apesar de que Luanda, Huila e Benguela continuam ainda a ser os grandes centros do exercício da advocacia, mesmo noutras províncias, é possível identificar 3, 4, 5, 10 advogados suficiente para se exercer o direito à defesa naquele local. Também a nível dos oficiais de justiça, também tivemos, obviamente, um aumento de operadores, não só um aumento quantitativo, mas em muitos casos qualitativos. É claro que, do ponto de vista da formação intelectual, embora certos setores questionam, ainda acredito que muitos jovens e senhores juízes, procuradores, oficiais de justiça e advogados hoje, digamos, têm todo o arcabouço intelectual para exercerem com algum brio as suas tarefas diárias. Não obstante, em certos setores encontramos ainda algumas deficiências. E é no desafio da formação, no desafio da qualidade, que nós colocamos também a questão do desafio ético, mas o Poder Judicial não será eticamente integral se nós estivermos numa sociedade onde, obviamente, a ética, a questão do respeito da dignidade, da moral, é cada vez mais posta de parte na gestão da coisa pública. Obviamente que o Poder Judicial é aquele onde se encontra ou se requer uma maior reserva ética, porque, afinal de contas, é nos tribunais e nos órgãos conexos onde a maior parte do cidadão vai depositar as suas inquietações, os seus problemas privados, familiares, empresariais, e se espera, obviamente, que aos juízes e aos tribunais, aos procuradores, haja um grau de integridade inquestionável aos olhos de um observador razoável. Um outro eixo que também tem sido trabalhado é o domínio das infraestruturas. Já há 25 anos, o lugar e as condições em que os juízes, procuradores e todos que operam nesses setores, investigadores, os tribunais, as sedes os edifícios onde estão os serviços de investigação, é claro que houve um ligeiro crescimento, novos edifícios foram alocados, sobretudo depois da recuperação dos edifícios das 3 As, muitos deles depois receberam serviços da justiça. Todavia, há problemas que ainda persistem, quer do ponto de vista do material de apoio, comunicação, papel, computadores, não é? Até alguns materiais ainda se vive de alguma doação de organizações, digamos assim, internacionais. Então, nesse aspecto, os passos que foram dados, obviamente, foram passos bastante lentos e, face à dinâmica de hoje, não só da litigância da parte dos cidadãos, mas também as exigências dos próprios operadores para que tenham melhores condições de trabalho, obviamente, as respostas não têm sido as mais adequadas. Um quarto eixo tem a ver com a introdução dos recursos tecnológicos a nível da gestão dos tribunais, do próprio setor da justiça, a questão das comunicações. Hoje é muito difícil aí você ter acesso a determinadas sentenças e acórdãos. Muitas vezes advogados e mesmo os próprios juízes ainda reclamam para fazer, digamos assim, para enviar as petições, as notificações, muitas vezes ainda são feitas muito na via rudimentar, e em alguns casos até isso já não é nenhuma inconfidência, são as próprias partes, em alguns casos advogados ou até familiares dos próprios arguidos que têm que ceder papel, contribuir para a tona, os próprios oficiais de diligência, muitas vezes com dificuldade de transporte e de comunicação, e hoje a resposta mais próxima que se tem é, obviamente, a informatização dos tribunais. E até aí os investimentos do Estado têm sido quase inexistentes, apesar de que há 10 anos atrás, se não estou em erro, o Estado angolano celebrou um acordo, se não estou em erro, com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos para um projeto que era de informatização dos tribunais, e esse projeto seria concretizado por via da cooperação portuguesa.
e o Ministério da Justiça. Infelizmente, os resultados, para nós que acompanhamos isso, não foram os mais satisfatórios, e até hoje os tribunais continuam com as mesmas dificuldades. É claro que num contexto como hoje, depois desses 4 eixos, a questão ética, se me permitir deslocá-la à parte, acaba por ser um 5º eixo, não é? Como é que nós vamos ter cada vez mais juízes, procuradores, oficiais de diligência íntegros, capazes de não sucumbirem à corrupção e à pressão econômica ou externa por parte da sociedade. Só desta maneira, estando fortalecido nesses 5 eixos, é que nós, de uma maneira ou de outra, poderemos falar de que temos um poder judicial independente e forte, porque, por exemplo, quando se fala da autonomia financeira e administrativa dos tribunais, nos termos da Constituição, é claro, está na Constituição, está na lei, está todo mundo bonito, mas em termos concretos, essa autonomia não é concretizada ao que é desejável para um Estado de Direito democrático. Tanto é que nós vemos em algumas províncias os juízes, para terem alguma dignidade, ainda têm que depender do Poder Executivo. Um último aspecto que não é muito visível tem a ver com o modelo comportamental, não é? O modelo das atitudes. Isso face, digamos assim, ao sistema político que nós temos. Nós hoje fica-nos difícil fazer um estudo, muitas vezes, como é que o Poder Judicial se posiciona face aos desafios políticos e da democratização do país. E que nós verificamos é, obviamente, um Poder Judicial cada vez mais atrelado ao poder político, mas poder político, concretamente, a quem domina e a quem governa. E, nesse aspecto, se me perguntarem se já podemos falar de uma independência do Poder Judicial, obviamente, a própria, digamos assim, o modelo que está na Constituição, de longe, garante que tenhamos um Poder Judicial independente e forte. Mas, como disse, tudo isso pode ser superado. Se nós tivermos juízes, procuradores, advogados que, conscientes com essa responsabilidade, deem também o seu contributo no processo de democratização do país e, obviamente, por via da luta para que tenhamos um Poder Judicial independente, forte e capaz de defender o direito e os direitos fundamentais dos cidadãos. Quando falamos da questão da... Quando falamos... Eu tenho... Olha, eu não consigo o microfone. Pois, perguntava eu, quando falamos da autonomia administrativa financeira, estamos a equacionar a hipótese, por exemplo, dos próprios tribunais poderem escrever no Orçamento Geral do Estado as suas despesas, comunidades orçamentais, por exemplo, a lei da organização dos tribunais já fala da existência dos secretários, não é? A nível dos tribunais, que são eles que vão lidar com a gestão, digamos, administrativa e financeira dos próprios tribunais, porque nós não podemos ter um juiz, ele é que tem que gerir o orçamento do tribunal, por exemplo, muitas vezes até em termos de contratação, contratos de prestação de serviço, o juiz é que tem que lidar com essas situações. De uma maneira ou de outra, isso lhe desloca da sua função de julgar para tratar de função de gestão. E a lei prevê os secretários, uma espécie de secretários gerais que vão lidar só com essa questão, mas isto não é concretizado em muitos tribunais. Agora, a autonomia financeira, de acordo com os vários modelos existentes, primeiro, os tribunais têm que ser uma unidade orçamental autônoma, devem ser os tribunais a fazerem a proposta das despesas, das suas necessidades, não obstante depois o órgão competente possa fazer as devidas adaptações, mas isso deve, digamos, ser uma das competências do órgão de tutela. Aqui para o nosso modelo seria mais ou menos o Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas isso num processo de feitura participativa do orçamento, há técnicas próprias de se fazer. E o que se passa, obviamente, em muitos casos, é o Executivo que determina as dotações orçamentais, os valores alocados e quando vai alocar para o Poder Judicial. E é nesse sentido, então, que nós entendemos que a autonomia financeira dos tribunais é, obviamente, uma
uma miragem. Quando fala da questão da independência, olha para a Constituição, está a olhar para a forma como são designados os juízes dos tribunais superiores, está a olhar para quase como a ausência da fiscalização da atuação, por exemplo, do Conselho Superior da Magistratura, ou qual é o enfoque dessa análise? A independência do Poder Judicial pode ser vista em duas perspectivas. De um lado temos a independência institucional ou orgânica, no sentido que no modelo dos 3 poderes do Estado, temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial, cada um dos poderes cumpre com a sua função estadual, sem a interferência dos outros poderes. Numa outra perspectiva, que é a chamada independência subjetiva, tem a ver com a independência dos juízes, no sentido em que cada juiz deve apenas obediência à sua consciência à lei na sua função de julgar. Isso vai fazer com que um juiz, por exemplo, não possa sofrer penalizações de natureza política ou econômica, ou até do ponto de vista da avaliação profissional, por ter decidido determinado caso num sentido ou no outro. Ele não pode ser movido de uma jurisdição para outra, como às vezes tem estado a ocorrer. E dentro desse modelo, desse tipo de independência, onde vem então a perspectiva do modo como os juízes são designados. O modo como os juízes são designados também pode, digamos assim, dar-nos indicadores sobre o reforço ou a fraqueza do Poder Judicial. E no nosso caso, o que nós temos estado a observar, e também já de vários estudos que foram feitos, é de que o modo como os juízes dos tribunais, sobretudo os tribunais superiores, são designados, afeta, obviamente, a independência, no sentido em que há, dentro dos vários modelos, há uma supremacia de designações de titular do Poder Executivo, de modo que ele, de uma maneira ou de outra, consiga ter um controle sobre o Poder Judicial. Note, por exemplo, o presidente é que vai designar os presidentes dos tribunais superiores, os vice-presidentes, depois esses automaticamente também se transformam em, por exemplo, no caso da jurisdição comum, o presidente do Tribunal Supremo é ao mesmo tempo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que depois lidera os concursos, depois dá a possibilidade também, exatamente, de alguns juízes serem designados pela Assembleia Nacional, depois o partido que o presidente da República é também o que tem a maioria na Assembleia Nacional. Na Assembleia, ele é que dita as regras, depois ele também pode dar a sua aprovação, o seu consentimento para quem eventualmente venha a ser juiz. Então, há aqui uma espécie de influência indireta, em alguns casos direta, do Poder Executivo sobre o Poder Judicial. Isto afeta a independência, porque hoje a maior parte dos países já estão com outros modelos, por exemplo, no concerne à presidência dos conselhos superiores ou dos tribunais, é o modelo de rotatividade, ou até o modelo da escolha interpares, isso já existe. Mas o que mais afeta nesse domínio da designação, e que eu entendo que até põe em causa os princípios democráticos, tem a ver com, por exemplo, quando se elegem, não é? Por exemplo, a nível da Procuradoria, não é? A Constituição dá a possibilidade do presidente designar dentre os 3 mais votados qual o que vai ser, digamos assim, o presidente, que põe em causa, digamos assim, o princípio democrático. Porque ele não está vinculado a respeitar a decisão, não é? Exatamente. Esta foi a opção que, infelizmente, foi colocada na Constituição. Por isso é que num estudo que também fizemos há 10 anos atrás, tínhamos chegado à conclusão que os vários modelos que foram introduzidos, ou o modelo que foi introduzido de relacionamento entre o Poder Judicial e o Poder Executivo na Constituição põe em causa a independência do Poder Judicial. E, obviamente, a prática nos tem demonstrado isso desde 2010 até a atualidade. Vê, por exemplo, que o presidente do Tribunal Constitucional, se não estou em erro, nos termos da Constituição, até tem assento
no órgão consultivo do Presidente da República. Já foi desentranhado. Não, mas ficou lá um dos juízes ainda, um dos juízes que ainda do participa Supremo. do Supremo. Na verdade, o do Constitucional Exatamente. E o Presidente do Tribunal tinham Exatamente. acesso ao Conselho da República. O Conselho. Deixou de estar... Mas no Conselho da Defesa, se não estou em erro, acho que é de Segurança ou de Defesa, ainda há. Então, tudo isso, quer dizer, um presidente de um tribunal não pode participar de um órgão consultivo do titular do Poder Executivo. Boio, Yeah. quero colocar uma questão, Boio. Boio, o seu microfone está fechado. Sim, mas parece que o Dr. Yuri já está aí. Parece que pelo menos Pois, aqui uma mensagem o Dr. Yuri está com dificuldades, Boio. Estamos a tentar tecnicamente. Está com dificuldade. Se calhar vai entrar pela via tradicional. Vamos tentar ligar para ver. Vamos tentar ligar de modo a que ele consiga participar, porque ele está de facto com algumas dificuldades para aceder ao convite. Está fora de Luanda e então, olha, aí a situação é um pouco mais difícil. Muito difícil. Sim, a situação é difícil. Está no UIS, está no UIS, se calhar está aí então a situação é um pouco difícil. Estamos à espera, estamos a tentar interagir com o Dr. Yuri aqui pela via. Ele está no IJ. Está no IJ, sim. Sim, está no eixo, na gás. Está no gás. No afrobarómetros do IJ são muitos favoritos. Você represália, Paulo? Estados para a governação. Lá eles estão na margem, hein? Isso é represália. A internet não funciona. Paulo, quer colocar uma questão? Colocar aqui ao Ventura, um ponto? Sim, Ventura, eu tenho uma questão que é o seguinte. Eu estive a ouvir o que você teve a dizer das várias as possíveis reformas que se possam fazer nos vários setores, de nomeação do juiz, a questão tecnológica, o acesso às sentenças, à informação, etc. E achei caricato aquilo de, às vezes, os familiares terem que pagar para impressão, toner, etc. Como nos hospitais também, né? Às vezes os familiares têm que arranjar as seringas ou as luvas, etc. É assim, a minha pergunta, se calhar, é um pouco lateral, mas decorre do que tu acabaste de dizer. É porque, às vezes, a gente vê a justiça, quer dizer, a falta de justiça, só como uma questão da aplicação errada ou politizada das leis, ou não aplicação. As condições que tornam possíveis o exercício da atividade judicial, podemos dizer que condicionam ainda mais quer dizer, tanto quanto do que simples aplicação da lei, porque isso torna os próprios juízes vulneráveis, não é? Para muitas questões, a questão da corrupção, etc. Porque para muitos é quase uma necessidade. Por exemplo, se um juiz não tem como se deslocar ao seu tribunal, não é? E tem que mandar para a cadeia um tipo que tem milhões, o tipo que tem milhões simplesmente diz, olha, eu posso fazer com que você não vá a pé à tua casa, não é? Mas a minha questão é mais sobre se as condições que tornam possível o exercício do Poder Judiciário, tirando a parte formal, que estamos de acordo, se condiciona e muito, digamos assim, a própria aplicação da justiça. Há estudos no Brasil, na América Latina, sobretudo, não é? Eles têm muito esses estudos, a parte da justiça, da sociologia do direito, em que estudam muito as condições do exercício do poder judicial, não é? E há um debate muito grande sobre isso, e eu gostava de tentar perceber aqui um pouco se há também esta percepção, quer dizer, tal como há noutros sítios, não é? Noutras atividades, mas especificamente no Poder Judicial, se estas condições condicionam de facto e muito. Não é? Eu acho, eu não sei, no Afrobarômetro também há perguntas sobre a questão do Poder Judicial, não é David Boia?
que não trouxeste. Há várias. Há várias. várias. Yeah. Sim, António Ventura. Eu acho que os juízes não deixam de estar à parte da sociedade, não é? E como tal também estão sujeitos a muitos constrangimentos que, em função do regime político que temos, também, e porque assim lhes interessa, põem ou criam constrangimentos ou situações que possam colocar o Poder Judicial sob o seu controle. Mas as questões éticas que hoje são colocadas, porque eu entendo que os juízes também são cidadãos e em determinados momentos devem de facto exercer cidadania, tem a ver com o compromisso e a responsabilidade que cada juiz individualmente deve assumir também no quadro do nosso processo de democratização. Por exemplo, recentemente, se não estou em erro, isto foi ontem no caso, no encontro que houve sobre a ética a nível do Poder Judicial, em que participaram, obviamente, vários juízes. Quais são as questões que os juízes trazem que devem merecer um tratamento ético, não é? Daquilo que se falou. Ventura, eu vou lhe pedir, por favor, só 2 minutos. Temos já o Yuri? O juiz Yuri da Cunha. Deixa-lhe entrar, fala de longe também. Sim. Alguém ligou a internet. Bom, conseguimos ouvir? Consegue ouvir-nos? Doutor Yuri, consegue ouvir-nos? Não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos ouvi-lo e percebemos que está mesmo distante, não é? Está distante de Luanda. Ok, eu consigo ouvi-los muito bem a todos e, inclusive, consigo vê-los a todos. E ouvir atentamente o que o Paulo estava a dizer. Olha, felizmente, aqui no Nagás, a rede da internet é muito boa. Ok? É muito boa. Eu lembro-me quando cheguei aqui o ano passado, pensei que eu fosse trabalhar no Nagás, mas viver na sede do IS. Mas quando vim cá ver a comarca, vi a qualidade da internet, então entendi ficar mesmo por aqui. Mas por lá haver algum outro problema, eu consigo não vem do Congo. apoio no chat, né, do estúdio, por acaso. Mas pronto, vamos deixar isso de lado e renovar então os cumprimentos. Um bom dia a todos vocês. Bom dia novamente ao Rui, o Teixeira, o Paulo. E é sempre uma honra estar num espaço onde está o Dr. António Ventura. Bom, a nossa questão, é, sabemos que vocês estão a preparar um código de ética, estão a elaborar aí um código de ética pela primeira vez, vão ter esse instrumento da autorregulação. A questão que se coloca é qual é o objetivo, ou seja, o que é que vocês perseguem com este código? Reforçar a atuação dos juízes, melhorar o comportamento ético dos juízes, resulta de um diagnóstico de que os juízes padecem de problemas de fórum ético. Qual é, na verdade, o que é que preside, o que é que presidiu esta elaboração deste código de ontologia? Por muitas razões, não é? Um código de ética é sempre bem-vindo. A ética e a deontologia servem para qualquer profissão. E para a nossa, não é pior ainda, né? Os juízes precisam ser éticos, os juízes precisam ter deontologia. Os juízes são, no fundo, a reserva moral de um Estado. E, como é o vosso conhecimento, aqui na nossa região, na SADC, apenas Angola não tem um código de ética e ontologia, não é? E nós entendemos, então, em sede do nosso congresso, o Congresso da Associação dos Juízes, que foi realizado ano passado no AMBO, entre as várias coisas que nós entendíamos que precisávamos para evoluir e para melhorar o exercício das nossas funções, era um código de ética e de ontologia para os magistrados judiciais. E nesta senda, este ano, em sede de uma resolução
da quarta sessão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, do plenário, eles no ponto 6º, se não estou em erro, entenderam que devia-se criar um grupo de trabalhos para preparar e trabalhar num código de ética e de ontologias para os magistrados judiciais. E a AJA faz parte deste grupo. E para podermos fazer chegar, então, a este grupo a nossa proposta, conforme orientou o Conselho Superior da Magistratura Judicial, nós entendemos fazer esta auscultação pública, que começou ontem, para podermos, então, depois apresentar uma proposta. Este código vai abranger os juízes conselheiros dos tribunais superiores ou é só para os juízes de direito? Não, em princípio é para todos. E ontem, Teixeira, contrário do que aconteceu no Congresso dos Juízes no AMBO, em que havia apenas 2 ou 3 juízes conselheiros, no encontro de ontem já fomos surpreendidos com muitos conselheiros. Tivemos a presença de conselheiros do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo e conselheiros do Tribunal de Contas. Portanto, isto é um código para todos, inclusive para os jubilados, para aqueles colegas que encontram-se em licença ou que encontram-se em comissão de serviço, desde que estejam vinculados ao Estatuto dos Magistrados Judiciais. Bom, eu faço uma questão, depois deixo aí ao Paulo e ao David Boio para poderem também questionar. Como é que você caracteriza a atuação da AJA face a todo um conjunto de situações que têm sido apontado, mas que não temos estado a ouvir da AJA qualquer reação? Por exemplo, o último dos quais, o Conselho Superior da Magistratura enviou para Portugal 30 e tal juízes sem que tivessem tido concurso público para uma formação de 30 dias ou de 3 meses, 3 meses, e poderão ser juízes. Não houve concurso público. Quer o vosso Estatuto da Magistratura Judicial, quer a lei orgânica do Tribunal orienta que o acesso, o ingresso do juiz para a magistratura deve ser por via de concurso público. Não tendo havido um concurso público, o que é que os senhores perspectivam? Podem impugnar isso, esta violação, quer da lei sobre o Estatuto, quer do vosso Estatuto, quer sobre a lei orgânica, ou entendem que é uma situação normal? Primeiro, a questão que se coloca é, face a todo um conjunto de irregularidades que tem havido na atuação, quer do próprio Conselho Superior da Magistratura, e ultimamente ouviu-se falar de uma proibição não escrita para que os juízes não pudessem participar em eventos sem autorização do Conselho Superior da Magistratura. Face a todo esse conjunto de situações, qual é o vosso posicionamento enquanto AJA? Ok, muito obrigado, Teixeira. Enquanto AJA, nós defendemos o Estado Democrático de Direito, defendemos os interesses dos juízes, entre outros interesses que temos estatutariamente, não é? Relativamente ao concurso que fala agora de Portugal, nós não temos nenhuma informação oficial, mas pela nossa questão, enquanto direção também não abordamos essa situação na reunião, e eu acho que fica aqui uma nota muito importante para nós, enquanto Associação dos Juízes da Angola, procurar saber exatamente o que é que se passa, se possível até escrever para o Conselho para dar alguma informação à Associação dos Juízes da Angola, para a gente poder perceber o que é que se passa e daí então termos uma posição oficial nossa enquanto AJA. Porque conforme o Teixeira teve o cuidado de explicar o que deve ser feito, o concurso público, e nós até temos o INEM, que é o nosso instituto, não é? Que é o nosso instituto para formar juízes, não percebo o porquê que teríamos de formar então juízes num outro sítio. Eu acho que carece disso, né? Ficamos nós lá com essa responsabilidade de tentar aferir o que é que se passa e a violação de leis conforme o Teixeira coloca.
Portanto, isto é muito grave. O que acaba de explicar aqui é muito grave. Nós não temos nenhuma informação oficial. Eu confesso ter ouvido também esta informação, mas não nada oficial, não algo que tenha vindo do próprio Conselho, não é? Mas foi público, a televisão pública de Angola transmitiu a cerimônia de encerramento da formação destes juízes, desses 30 juízes que estiveram a ser formados em Portugal. Não é nada que tenha falado apenas nas redes sociais, foi público, a televisão transmitiu essa cerimônia e está em vista, inclusive, o envio de mais 30 juízes para Moçambique, também nos mesmos termos, quer dizer, sem o concurso público. Lá está, nós agora precisamos fazer o contraditório e procurar saber em que termos é que isso está a ser feito, porque muitas vezes são enviados juízes, mas Teixeira, são já juízes que já foram formados aqui e estão a fazer uma segunda formação lá, que provavelmente não é o caso. Agora, falou-me agora da televisão pública. É, se calhar, uma notícia que, para mim, pessoalmente, né, não tive nota desta notícia. É conforme disse, né, nós, enquanto AJA, precisamos de nos informar mais sobre isso e saber exatamente o que está a passar para poder depois, então, apresentar a nossa posição à sociedade. Boio, Paulo Inglês. Seja como Boio, né? Sei que o Boio não assiste a CPA, eu por acaso até assisto a CPA, mas neste dia em particular, por acaso não tive a notícia nestes termos. Eu tive de forma verbal, não de forma oficial, mas entre colegas a comentar que eu tinha conhecimento disso. Boio, Paulo Inglês, querem colocar uma questão ao juiz? Havia uma segunda questão do Teixeira, lembro-me que eram duas, era essa situação da formação e uma segunda questão que eu queria aqui apontar e não apontei, mas lembro-me que eram duas. Não, a questão de terem sido proibidos de frequentar, a questão de terem sido proibidos de frequentar eventos sem autorização do Conselho Superior da Magistratura. Ok, isso também deve ser, também foi algo que eu ouvi de forma verbal, não há nenhum documento. O que eu tenho enquanto documento é que, em sede mesmo desta resolução que gerou o Código de Ética e Deontologia, é que entendia a resolução do Conselho que os juízes e funcionários, inclusive também dos tribunais, que participavam em programas de rádio, televisão, na comunicação social em geral, que precisava se regular, né, a forma que eles fossem participar nessas atividades. Mas a Constituição não proíbe ou a Constituição proíbe? Não, a título proibitivo não. Poxa, então... Mas confesso também ter ouvido de forma verbal, não no documento. O que eu estou a dizer, existe mesmo um documento porque foi dirigido à AJA, no sentido de arranjarmos alguma forma de regular esta atividade para magistrados e funcionários dos tribunais, mas não nada que viesse a proibir. Bom, minha última questão mesmo, Paulo, e permitam, minha última questão tem a ver com também do desconhecimento da AJA, por exemplo, a violação sistemática da não renovação dos mandatos dos presidentes das câmaras, portanto, e mais do que isso, há juízes, inclusive, que não têm requisitos suficientes para poderem ser presidente de câmaras, mas têm sido designados. Qual é a vossa posição? Por que a AJA se mantém calada? Não, a nossa posição neste momento, porque nós tomamos conhecimento, não é? Tomamos conhecimento desses juízes, presidentes de comarcas que estavam a ser designados para essas comarcas, mas que não preenchiam os requisitos da Lei 29, a Lei do Funcionamento dos Tribunais. A reação da AJA foi interpor recurso ao plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial no sentido de impugnar os juízes que se encontram nessa condição. Agora, o que eu acho que a esta altura, o que nós, enquanto AJA, já devíamos ter feito era, uma vez que, passado tanto tempo, não há uma resposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nós, enquanto AJA, devemos já passar, não é, para um contencioso. Nós devemos impugnar essa situação perante os tribunais. Eu acho que este é o passo que está-nos a faltar, mas temos conhecimento, inclusive já impugnamos estas medidas a nível administrativo. Paulo Inglês, Boio. Querem endereçar alguma questão? Aí o juiz?
Paulo Inglês, não vos consigo ouvir. Paulo e Boio, querem endereçar uma questão? Talvez o Boio. Sim, talvez. Bem, eu penso que a maioria das ordens tem estes códigos de ética, não é? A não ser nunca teve acesso a um estudo que me permitisse ter noção de facto do impacto disso, não é? Depois na atividade dos próprios profissionais, não é? Daí que talvez perguntaria ao juiz Yuri da Cunha, que acho que não é um músico, o juiz Yuri da Cunha, não é? Se realmente consideram que no leque dos desafios que a atividade judicial em Angola enfrenta, não é? Alguns desafios que o António Ventura partilhou, inclusive há pouco tempo, se realmente a aprovação de um código de ética promoverá alguma mudança nesse sentido. Eu penso, pelo menos a ideia com que se fica, não é? É que o grande problema fundamental do nosso sistema judicial é a ausência da tal independência dos tribunais e consequentemente, dos juízes, não é? Então, perguntaria ao juiz Yuri como é que, no seu entender, o que é que realmente esse código vai impactar nessa questão da independência dos tribunais. Ok, Boio, a sua questão é uma questão colocada por muitos juízes também. Eu lembro-me na quinta e mesmo ontem, na sexta-feira, o dia que realizamos o encontro, os colegas faziam exatamente a mesma questão. E eu lembro-me de um colega que disse, mas você nem tem estatuto rogatório, o teu estatuto orgânico está em estado de abandono, por que você quer vir tratar agora de um código de ética? Eu entendo esta reação das pessoas, entendo a preocupação do Boio, é legítima, né? Nós temos problemas muito superiores a estes, mas, infelizmente, nós, antes de tratarmos deste assunto, nós também já tratamos de outros assuntos. O Estatuto Orgânico, por exemplo, nós também já remetemos ao Conselho, não é? Aquilo que é a nossa contribuição. O próprio Estatuto Remuneratório também foram documentos que nós tratamos, também já remetemos ao Conselho aquilo que é a nossa contribuição, e hoje estamos perante a mais esse desafio. Mas, claro, o Boio foi decisivo nisto. A independência dos tribunais é a nossa maior luta, não é? É a nossa maior luta, é esta situação que nós fazemos todos os dias. E, aliás, uma das razões que nós estamos aqui e aceitamos sempre o vosso convite é mesmo para falar sobre a falta de independência e autonomia administrativa que nós não temos, não é? Esta falta de independência que o Boio levantou aqui é que leva o povo a dizer que em Angola a justiça está no caprico. Peço perdão pela expressão, é uma expressão feia, mas é a expressão que melhor adapta à nossa realidade. Mas, conforme estou a dizer, temos sim outros desafios, temos desafios superiores a estes, mas não podemos, não é, descurar dos outros. Nós, enquanto juízes, é preciso entender que o juiz é um ser falível, né? O juiz é um ser como qualquer outro e tem os seus problemas. Nós vemos comportamento de alguns colegas que entendermos ser reprovável, se calhar não tem em um âmbito coercivo, mas eu imagino que criamos um código de ética e de deontologia e tivermos, por exemplo, uma comissão de ética em sede desse código. Quer dizer, há muitos comportamentos que nós vamos vendo, por exemplo, os juízes têm e que se reclama muito na sociedade, em que, por exemplo, o Paulo vai a um julgamento e o Paulo chega lá às 10 horas e o julgamento está a arrancar apenas às 14, em vez de irmos para uma estrutura como o Conselho, que já é mais pesada, o Paulo já se podia dirigir à Comissão de Ética e esse juiz ser sancionado aí nesses termos em que estou a apresentar. Daí que teria este efeito para situações deste nível, né?
Nós várias vezes recebemos queixas de juízes por comportamentos que não são tipificados na lei, mas podiam estar agora aqui em sede de um código de ética e de deontologia e serem responsabilizados por esta comissão de ética e deontologia. É este um dos interesses, né, e das ambições que nós temos para melhorarmos a nossa própria condição de trabalho e funcionamento. Senhor, eu quero colocar também duas questões. A primeira das quais é, não receia que este código de ética possa servir de pretexto para cercear as liberdades dos juízes, fundamental liberdade de expressão, e aqui faço a colação com a questão que levantei, de ter havido a proibição para que os juízes não pudessem se apresentar em eventos públicos sem autorização do Conselho Superior da Magistratura, a primeira, e depois, esse código de ética não pode servir de pretexto. Segunda há uma crítica aos membros da AJA e do modo geral aos juízes de que têm tido receio de poder questionar o comportamento do Conselho Superior da Magistratura, eventualmente com represálias, de não receber inclusive regalias como os carros, como outros, tudo o resto. Tem alguma razão de ser esta crítica ao comportamento do juiz, fundamentalmente da AJA? Teixeira, repita só a segunda questão, faz favor. A segunda questão é, tem havido uma crítica quer ao comportamento, de certo modo, tímido da AJA, quer de alguns juízes de que ou seja, não contestam as decisões e os comportamentos do Conselho Superior da Magistratura, em particular do seu presidente, com receio de represálias que podem ir inclusive a benefícios como atribuição de viaturas e tudo o resto, porque sabe-se que há muitos juízes que nesta altura ainda não têm viaturas de funções e muitos dos quais temem que podem eventualmente ter represálias se tiver um comportamento mais vamos lá dizer, de confrontação com as decisões ou comportamentos do Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Esta crítica tem razão de ser? Teixeira, por acaso falou-se disso ontem, no encontro que nós tivemos. Vou começar pela última questão. Falou-se disso ontem. Não, eu não estava no encontro. Sim, mas falou-se disso ontem, não é? Relativamente ao associativismo. Foi uma das notas que fazia parte do anteprojeto do Código de Ética e de Deontologia. Eu acho que não pode, nós, enquanto associação, nós somos a voz daqueles que não têm voz. O Teixeira é uma referência em Angola quando se trata de sindicato ou de sindicalismo e sabe que quando se vai ao associativismo também, você não pode ter medo de represálias que venham, no caso do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que tem minimamente a posição de empregador, né? É o órgão que gera e disciplina os magistrados. Eu não posso falar para colegas que estejam fora da Associação dos Juízes de Angola, mas quando você entende entrar para o associativismo, você não pode ter medo dessas represálias. E, inclusive, falou agora das viaturas, a nós nos dizia que provavelmente seríamos contemplados com viaturas, porque fazíamos parte da associação e que isso seria para evitarmos, não é, o posicionamento que nós temos, mas felizmente isto não acontece. Não digo relativamente a outros juízes, mas nós, enquanto a Associação dos Juízes de Angola, acho que temos feito o nosso trabalho, calhar não tão bem como gostaríamos de fazer, muitas das vezes por falta de recursos, né? Não sei se o Teixeira conhece a sede da AJA. A sede da AJA é um espaço que nós não conseguiríamos fazer o exercício que estamos a fazer aqui agora. Se tivéssemos eu, o Teixeira, o Paulo e o Antônio, não teríamos espaço para estar dentro do espaço da AJA. No fundo, estou a dizer que nós gostaríamos de fazer muito mais, mas infelizmente não fazemos, porque também não temos muitas condições. E nós já viemos aqui publicamente várias vezes discordar de posições que teve o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Fizemos isso muitas vezes. Inclusive, o Teixeira deu agora aqui o exemplo da situação dos juízes presidentes, que são designados a juízes presidentes de comarcas que não têm
competência para lá estar, não diria competência, o correto é não tenham os requisitos para lá estar, e, no entanto, nós impugnamos 2 medidas, e uma delas foi feita pela Comissão Permanente e a outra foi feita pelo o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Se tivéssemos algum receio de sofrer represálias do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nós não teríamos impugnado a medida dele, não é? Portanto, nós não temos esse receio. E digo, dentro da associação e não fora, onde não tenho nenhum controle. Boio, tá tudo dito em relação a essa questão. Paulo, querem colocar uma questão? Bom, digníssimo, então nós iríamos aproveitar, se quiser, tem mais 1 minuto e meio para eventualmente aduzir uma outra questão que não foi colocada e pronto. Alô, doutor Yuri? Consegue ouvir-nos? Não, eu concedia o espaço para aduzir uma outra questão que eventualmente não tenha sido colocada e que seja de interesse da AJA. De forma geral, né, a única coisa que se calhar podia dizer agora é que nós constatamos no nosso sistema judicial, do Poder Judiciário e aquilo que nós tivemos em Angola. E eu ouvi atentamente o vosso convidado, o deputado que estava aí hoje. Ele levantou algumas situações que nos fez nos rever na situação do Poder Judicial. Né? O que nós ouvimos do deputado hoje, ficamos com a impressão que, conforme temos reclamado o Poder Judicial existe apenas do ponto de vista formal, ficou-se com a impressão que o Poder Legislativo também sofre a mesma coisa, não é? Também existe nos mesmos termos. Portanto, a guerra tem que ser aqui, e guerra no bom sentido, é continuarmos a elevar, para ajudar a elevação da consciência jurídica dos nossos políticos, e continuar a apontar sempre cá a interferência política, porque é uma verdade, há uma interferência política muito grande no sistema judicial em Angola, temos que continuar a apontar isso, levar a consciência deles, não é? Eu já não conto muito com essa geração de políticos que nós temos atualmente, não é? Eu acho que vamos ter que aguardar por uma outra geração de políticos que sejam corajosos e que sejam patriotas, que consigam de facto chegar e permitir o funcionamento do Poder Judicial que então só existe do ponto de vista formal. E aqui, se calhar, dizer uma última coisa, sem querer incomodar ninguém, porque sempre que se fala de algumas pessoas, eu tenho pessoas associadas a mim, amigos e colegas, que são familiares, e de forma geral, por se tratar de uma pessoa que nós temos como um dos heróis nacionais de Angola, estamos todos lembrados quando o primeiro presidente da República de Angola disse que não iam perder tempos com julgamentos, não é? Em 1977, em sede do fraccionismo, portanto, era um sinal da forma que se via os tribunais já naquela fase. Depois tivemos um presidente que ficou quase 40 anos e vimos como é que foi o funcionamento dos tribunais. Os tribunais funcionavam sobre ordens superiores. E hoje estamos aqui a ver como é que os tribunais estão a funcionar. Estamos a ver presidentes de tribunais superiores a serem convidados para abandonar os seus cargos por ser o titular do Poder Executivo, não é? Isto são sinais claros de que a justiça não é tida em conta e existe apenas nos papéis. Estivemos todos atentos à forma que foi tratada a juíza presidente do Tribunal de Contas. Imaginem vocês, nós, enquanto Associação dos Juízes, com a responsabilidade de defender o direito e interesse dos juízes e ver uma juíza, não é, que foi acusada, julgada e condenada em asta pública, isso foi visto na televisão pública, não é? Foi esta a nossa realidade, Teixeira, infelizmente. Pelo que a gente vai vivendo. Bom, muito obrigado pela vossa disponibilidade, Dr. Yuri da Cunha, vice-presidente da AJA para a Comunicação, e por esse vosso posicionamento esperamos contar com a AJA e com o Dr. Yuri em particular nas próximas oportunidades. Muito obrigado por essa gentileza. Tivemos a felicidade de não ter tido na via
que mais econômico, a todo modo, pronto, serviu pelo menos para esclarecer os ouvintes sobre várias questões que se colocam. Muito obrigado, então, e bom trabalho para vocês. Ventura. Para essa Teixeira, muito obrigado a nós. Ventura. Obrigado mais uma vez, não sei se... Sim, não, já terminou. Okay. Bom, Ventura, resumo. Não, em resumo, o grande aspecto positivo que nos deixa satisfeito do ponto de vista do exercício da cidadania é verificarmos que essas constatações hoje são trazidas e assumidas a público por pessoas afetas, de facto, ao Poder Judicial, e no caso um juiz. Nós também já tivemos pronunciamentos recentemente, se não estou em erro, até foi aqui nesta rádio, acho que é do presidente ou vice-presidente dos magistrados, da Associação dos Magistrados do Ministério Público? Do Ministério Público, também fizeram considerações. Deixa-nos satisfeito porque para nós que acompanhamos a evolução, os avanços e os retrocessos da atuação do Poder Judicial em Angola nos últimos 20, 25 anos, do ponto de vista da advocacia e do debate público, deixa-nos satisfeito. Porque quanto mais pessoas ligadas ao Poder Judicial assumirem este problema e apontarem soluções, talvez estejamos a caminho das melhorias. O que é que eu deduzo dessa questão que nos põe aqui sobre a importância de um código de ética? O Dr. Yuri trouxe um dado que já é recente e que já em 2017 e 2018, em vários relatórios já feitos pela Associação Justiça, Paz e Democracia, já tinha sido aflorado. Há muitos aspectos em termos de organização e funcionamento do Poder Judicial aqui na SADC em que Angola de facto está para trás. E a existência de um código de ética ou de um código deontológico, qualquer instrumento que viesse a regular comportamentos do Poder Judicial que escapasse a mero aspecto legal, já existe em muitos países aqui da região. Mas eu considero assertiva esta iniciativa, só espero que o conteúdo, obviamente, venha ao encontro dessa expectativa, porque nós temos constatado o seguinte, por exemplo, num relatório feito sobre o setor da Justiça e o Estado de Direito em 2017, a JPD identificou alguns comportamentos típicos de corrupção e, em alguns casos, comportamentos, digamos assim, inadequados que podiam ou que podem ou põem em causa a integridade do Poder Judicial. Por exemplo, na altura já se falava de cobranças sob forma de custas judiciais, já se falava de cidadãos que iam aos tribunais e estavam sujeitos, cidadãos, advogados, a atos de suborno, a questão do tráfico de influência, a questão da corrupção, vários aspectos de natureza ética que já atacavam o Poder Judicial. Eu estou a falar de um relatório de 2017 e 2018. Hoje por hoje, face também à dinâmica da sociedade, de acordo com vários levantamentos que temos estado a fazer para, digamos assim, os nossos trabalhos, há outros comportamentos que se verificam dos juízes e das juízas que devem merecer, de facto, uma resposta em duplo sentido, que é o que eu acho que aqui, digamos aqui, a AGE, o Conselho Superior da Magistratura, estão num caminho correto. E a resposta tem que ser mesmo a criação de um código de ética e, obviamente, a criação de uma comissão de ética, porque são os dois instrumentos muitas vezes necessários se quisermos criar uma cultura de ética e de integridade em determinado setor. O que é que nós temos hoje, de acordo com os estudos que estamos a fazer? Primeiro, o doutor eu já citou aqui alguns aspectos, a questão dos atrasos das audiências, mas a questão dos atrasos é uma questão muito superficial em termos de ética, porque tem a ver, obviamente, com a educação das pessoas, né? Quando tem compromisso, marca audiência, qualquer um deve atrasar. Mas há coisas muito mais profundas. Por exemplo, há juízes que ultimamente, juízes e procuradores, que têm estado a atingir cargos de lideranças religiosas em igrejas. Juízes pastores, juízes e servos, procuradores pastores, que se colocam, obviamente, no exercício de uma atividade, embora religiosa, mas que de uma maneira ou de outra possa pôr em causa a sua integridade.
Outro aspecto tem a ver com, e espero que o próprio Código traz esse aspecto, que é a participação dos juízes em termos de militância político-partidária. Juízes que muitas vezes estão em eventos políticos partidários, juízes muitas vezes que se identificam de modo voluntário ou involuntário com, digamos assim, material de propaganda política. E outro aspecto que também é recente, por causa da dinâmica das tecnologias, é o comportamento que juízes podem adotar ante as redes, uso das redes sociais. Obviamente elas vêm para facilitar, mas muitas vezes um comportamento inadequado ou inusitado pode de alguma maneira dar a percepção errada sobre a independência e a integridade dos juízes. Dizer que muitos desses aspectos já há diretivas internacionais, sobretudo a nível de grupos de trabalho das Nações Unidas, sobretudo a nível da relatoria sobre a independência do Poder Judicial das Nações Unidas, já há algumas diretrizes. Não é para, digamos assim, privar ou restringir a liberdade dos juízes, porque obviamente os juízes, do ponto de vista da relação com a sociedade, têm determinados deveres, por exemplo, dever de recato, dever de alguma discrição. Não se diz que eles não vão conviver socialmente ou serão pessoas antissociais que não se juntam à sociedade, mas de uma maneira ou de outra, a maneira como vão lidar com esses novos instrumentos pode pôr em causa a percepção uma percepção errada da sua independência e da sua integridade. Mas aqui eu também faço mesmo em termos de denúncia de juízes que têm estado a exercer liderança religiosa. Obviamente isso pode pôr em causa, num contexto do aumento vertiginoso das confissões religiosas em Angola, isto pode se tornar um instrumento que põe em causa, obviamente, a integridade dos juízes. Então eu acho que esses problemas bem discutidos, e eu entendo que os juízes mesmo devem discutir e encontrar soluções, e uma das soluções é obviamente também a criação de um código de ética, mas ele deve ser proporcional para que não traga soluções que, ao invés de contribuírem para a integridade e a independência do juiz, cria opções que possam pôr em causa, obviamente, a sua independência. Bom, Paulo Inglês e David Boio, se concordarem, como não temos muito mais tempo, talvez a questão da reação do Ocidente sobre o que está a acontecer na Venezuela e aquilo que tem acontecido, por exemplo, aqui no nosso país e em outros países africanos, devesse merecer eventualmente uma abordagem mais substancial. Não sei se concordam que possamos transferir exatamente esta matéria para a próxima edição. Sim, pode ser, Cândido. Até porque o Maduro disse que ia apresentar agora as atas, e então pode ser que os resultados, não é, sejam diferentes e tenhamos uma avaliação, também todo o processo mais completa na próxima semana, não é? A imprensa, como sabe, não é? O Maduro era condutor de autocarro, até ser convidado pelo Hugo Chávez para substituir. Na altura se pensou que a sua experiência de condutor de autocarro seria importante para condutor de povos, não é? Mas não ajudou muito. Então, ele está a ser a menos, não é? Que estão a vir, estão a dizer para ele voltar a ser condutor de autocarro, porque falhou como condutor de povo, alguma coisa assim. Mas o que é certo é que ele aceitou isso, e com a intervenção do Brasil, Colômbia e México, creio que são os governos de esquerda, não é? Estão a tentar ajudá-lo e a negociar com o líder da oposição, sem a líder, não é? Aquela que o tribunal não aceitou que concorresse, para que encontrasse uma solução e ele saísse airosamente de todo este imbróglio, né? Porque, de facto, os dados apontam que ele terá perdido as eleições. Agora, a questão é como resolver isso, como sair de toda esta situação e fazer uma transição pacífica. E eu acho que isso, na próxima semana, vamos ter mais elementos sobre isso. De facto, a questão está complicada. Boio, partilha da mesma opinião? Sim, com certeza. Vamos ver como é que o camarada de esquerda do Paulo se vai
Vai dizer. Ele não é da esquerda democrática, não é? Esta é uma nuance importante. Estão a dizer como ficou tão maduro, poderia cair de podre, né? Ficou tão maduro, poderia cair de podre. Sim, cara. Bom, companheiros, posso isso então com as licenças, com as devidas desculpas para os ouvintes, a quem prometemos exatamente que podíamos abordar esse tema, mas falta-nos tempo e